Convidamos o professor Leonardo Melhorato Grilo, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, para proferir a palestra A Parceria Público-Privada, PPP, como alternativa para a implantação do metrô curitibano. O professor Leonardo Grilo é executivo de novos negócios da CCI Concessões, arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Engenharia Civil e doutor em Engenharia Civil pela PoliUSP, com estágios de doutorado na Escócia e na Austrália, com ênfase em PPPs. Atuou na unidade PPP do Estado de Vitória. Professor Leonardo, a palavra é sua. Boa tarde, que bom fia comprido, que eu costumo falar andando. Boa tarde. Inicialmente, agradecer o convite do CREA Paraná para proferir essa palestra. Engenheiro Joel Krieger, estou bastante contente em vir a Curitiba conversar, acho que é um bate-papo com os nossos colegas engenheiros sobre a viabilidade da adoção de uma PPP para a implementação do metrô de Curitiba. Eu sou Leonardo Grilo, trabalho na CCI Concessões, estudo esse tema há aproximadamente 10 anos. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui. Você passa? Bem, basicamente, vamos entrar no assunto. O engenheiro Walter Fanini me deu um desafio. O desafio dele, eu tinha que falar um pouquinho sobre o que é PPP, quando usar, como usar, os principais desafios para o uso da PPP aqui no município de Curitiba, de forma que eu teria que ser abrangente. Em alguns tópicos eu teria que ser suficientemente profundo. Então vamos tentar atender o objetivo aí colocado aí pelo engenheiro Walter Fanini. Já vamos entrar aqui. PPP. Muitas vezes se confunde PPP com privatização. PPP não é privatização. Tá? Você tem aqui na provisão de um fornecimento de um serviço público, você tem da execução direta, que é quando o Estado fornece o serviço integralmente, até uma privatização. Isso aqui o mercado resolve. Então, você tem aqui uma transferência de risco privado, completamente privado, o caso disso aqui, por exemplo, uma maciaria, uma siderúrgica, isso é completamente privado. Isso aqui, Federal do Paraná, execução direta, fornecimento direto. No meio disso, a gente pode ter o que a gente chama de prestação de serviços por terceiros, que podem ser pessoas jurídicas vinculadas ou não ao Estado. Também é conhecido como terceirização. Dentro da terceirização, a gente tem os contratos aqui, ó, 8666, conhecida como Lei de Licitações e Contratos. Esse é o modelo mais comum, utilizado em coleta de lixo, em construção, contratação de projetos, etc. Você tem aqui, mais aqui para o lado privado, você já começa a ter, que a gente conhece também, o Paraná tem exemplo, das concessões comuns regidas pela Lei 8987. Exemplo disso, as rodovias privatizadas. São concessões públicas, não são privatização. E no meio disso tudo, você tem as parcerias público-privadas, que no Brasil foram reguladas em 2004, a lei de PPP é uma lei de 31/12/2004, mas que já é usada há algum tempo. Eu vinha conversando com o engenheiro Walter há algum tempo, e as PPPs são um conceito muito antigo. As primeiras estradas de Roma foram PPPs, a coleta de impostos na época eram PPPs, aqueles aquedutos bonitos eram PPPs. A primeira concessão de águas ocorreu na França, em 1760, para Perrier. No Brasil, a primeira PPP foi um projeto multimodal para Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ligando Rio de Janeiro a Petrópolis. Então, é um conceito antigo. No Brasil, utilizado aí a partir de 2004. Concessões comuns de 95 para cá. Justificativa para fazer uma PPP. É a mesma justificativa para envolvimento público, decorre de uma falha de mercado. Se não houver falha de mercado, não tem necessidade de envolver o setor público. Portanto, a PPP deve aliviar a falta de mercado, a falha de mercado, e o setor privado deve agregar valor para superar a provisão pública. O envolvimento privado usualmente agrega valor por meio de aumento de eficiência produtiva ou da técnica de produção e fornecimento de serviços. No entanto, esses ganhos precisam ser avaliados e a criação de valor não é gratuita. Caso contrário, ninguém esperaria observar
a provisão pública tradicional. Ou seja, isso não é uma panaceia. É um instrumento que pode ser muito bem utilizado, mas não dá para fazer em tudo. Você pode voltar. Se a PPP fosse perfeita e cobrisse todas as necessidades, você só veria PPP, você não veria outros modelos. Então, isso aqui é um cardápio de opções que os governos têm para fornecer serviços públicos e infraestrutura. Vamos seguir? Então, no Brasil, a PPP foi instituída pela Lei 11.79. Ela vem complementar a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, e a 8.987, que é a Lei de Concessões. E ela se harmoniza também com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei define PPP como contrato de prestação de serviço. Então, não é privatização. A titularidade da prestação de serviço permanece com o Estado. É um contrato. Ele tem prazo determinado. Depois do transcurso desse prazo, o bem é revertido para o Estado. Essa lei também ela veda a celebração de parcerias para provisão exclusiva de mão de obra, equipamentos ou execução de obra pública. Caso contrário, seria lei de licitações. Uma característica da PPP é integração vertical. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho. Essa lei supera as limitações da lei de concessões públicas, porque ela permite a complementação da receita do parceiro privado. Ou seja, é possível utilizar esse modelo em projetos que não geram receitas, ou que geram receitas insuficientes para a viabilidade econômico-financeira do projeto, que é o caso de uma escola, um presídio, ou uma rodovia com baixo tráfego. Vamos falar um pouquinho das características de PPP. É uma grande terceirização. Ela transfere um grande número de serviços e atividades ao parceiro privado. Notadamente, projeto, construção, gestão, operação, manutenção. Pensando no metrô, ela pode envolver uma série de serviços. Eu conseguiria enumerar no mínimo 30. Projeto, construção, gestão, operação. A limpeza, sinalização vertical horizontal, bilhetagem. A lista pode chegar muito facilmente a 30. Manutenção civil predial, manutenção predial hidráulica, elétrica. Então, é uma grande terceirização o contrato de PPP. Outra característica é a obtenção pelo parceiro privado dos recursos financeiros necessários à execução do contrato, total ou parcialmente. Outra característica, e a gente viu agora nas palestras do período da manhã, a gente falou um pouquinho sobre o PMI, o procedimento da manifestação de interesse. Outra característica é o autor do projeto, ele pode participar da licitação, né, que é uma característica, digamos assim, se não é vedada, ela é muito limitada na lei de licitações e contratos. No caso do edital em concessões, em caso de serviços aí, de concessões precedidas de execução da obra, a lei, o que a lei fala? Que o edital tem que ser acompanhado de dados que permitam a plena caracterização do projeto. Mas muitas vezes isso não significa projeto básico, tá? Eu montei uma proposta para o estado de Minas Gerais. Não existia projeto básico. O governo falava, eu quero 5 presídios, 3 para regime semiaberto, fechado, 2 para semiaberto. Eles me deram um programa de necessidades. Junto com os arquitetos, nós criamos um projeto. E um outro concorrente poderia propor um projeto completamente diferente do nosso. Isso é uma característica da PPP. Você não precisa necessariamente de um projeto básico. Em alguns projetos, é importante falar, o engenheiro Walter é muito importante em alguns projetos que o setor público prepare um bom projeto básico. Em outros, não. Vamos em frente? Mais características. PPP tem partilha de riscos. Vocês viram ali que ela fica na metade do caminho. Ela não é nem um modelo de fornecimento público tradicional, que todo o risco é assumido pelo governo, nem uma privatização, onde todo o risco é assumido pelo privado. Então, existe aqui na PPP uma partilha contratual dos riscos, de acordo com a capacidade de cada parte para suportá-los. Outra característica é a necessidade de constituição de uma SPE, que fica incumbida de implantar e gerir o projeto. Tá? Outro ponto importante é a previsão de remuneração variável vinculada ao desempenho. No nosso projeto de Minas, nós temos 300 indicadores de performance. Isso é bem interessante, né? Nós temos indicadores de performance para assistência psicológica, médica, odontológica, atendimento jurídico, qualidade da disponibilidade, quantificação da disponibilidade, se ela está disponível ou não. E isso é uma característica bem interessante da PPP. Vamos em frente? Bem, essa comparação, não sei se está muito legível para vocês, é uma comparação entre
a Lei 8666, PPP, e você tem dois tipos de PPP, basicamente, a concessão administrativa e a patrocinada. A administrativa é aquela PPP utilizada no hospital, na escola, no presídio. São projetos que não geram receitas. A patrocinada seria uma PPP utilizada, por exemplo, numa rodovia com baixo tráfego, tá? Cujo aí a cobrança de pedágio não seria suficiente para viabilizar o projeto. Então, vamos falar rapidamente aqui das características. Valor. Só dá para utilizar as PPPs em projetos com custo de implantação ou custo de contrato superiores a 20 milhões. O contrato também tem que ter prazo de 5 a 35 anos, incluída aqui uma eventual prorrogação. 35 anos é o máximo. Outra característica é que aqui o setor privado obtém parte dos recursos, os recursos na integralidade para executar o projeto. O autor do projeto pode participar da licitação, que é uma característica nova também. Na concessão administrativa, você tem uma contraprestação pecuniária. No caso de uma escola, o setor privado paga 100% das contraprestações. 100% das receitas provém aí de uma contraprestação. No caso de uma concessão patrocinada, você pode ter aí receitas de tarifas, pode ter receitas acessórias e pode ter uma complementação tarifária. Tá? Em ambos os casos, você tem a remuneração variável, vinculada a uma mensuração de desempenho, são os indicadores de desempenho. Tá? No caso da concessão administrativa de uma escola, todo o risco de demanda, ou seja, se haverá estudantes ou não para essa escola, é retido pelo setor público. No caso aqui de uma estrada, de uma rodovia, uma concessão patrocinada, esse risco de demanda da estrada pode ser compartilhado. Então, esses são alguns conceitos de PPP que a gente encontra aí. Estado de Vitória. O que ele fala? PPP é um contrato para que um parceiro privado forneça serviços associados a projetos de infraestrutura. Na Irlanda, é uma parceria entre setor público e privado para executar projeto ou serviço tradicionalmente provido pelo setor público. Isso é Colômbia Britânica, contrato de prestação de serviço de longo prazo, baseado na partilha de riscos entre governo e parceiro privado. E, finalmente, União Europeia. Fala em formas de cooperação entre setores público e privado para assegurar financiamento, construção, modernização, gestão ou manutenção da infraestrutura e fornecimento de serviços. Eu acho esse conceito um conceito muito bom, muito próximo do que é a PPP no Brasil. Fatores críticos de sucesso. O Walter me perguntou, Leonardo, o que precisa ter? É importante que você fale, o que a gente precisa fazer para que dê certo? Eu utilizei ali vontade política expressa. É mais do que uma vontade política, é comprometimento político. Em 2010, nós fizemos uma modelagem muito interessante, um PMI, para Rio Grande do Sul, para presídios. Começou a questão do escopo, né, definição de escopo. Começou com 5 unidades do masculino fechado. Depois viraram 3 unidades do regime fechado e 2 semiaberto. Depois viraram 3 do fechado, uma do semiaberto masculino e uma feminino. E, finalmente, feminino nós tivemos que criar creches e berçário. Esse complexo seria instalado na cidade de Canoas. Há cerca de 30 dias atrás, eu vi, assistindo ao Fantástico, veicularam uma notícia de que os presos do regime semiaberto de Canoas, eles deixavam as unidades durante o dia para cometer delitos e retornavam à noite. Ou seja, o nosso projeto poderia ter solucionado em parte esse problema, mas ele não avançou por falta de vontade política. O governo que assumiu não entendeu que a PPP poderia ser parte aí da solução do problema do sistema prisional local. Então, primeiro ponto, sem vontade política expressa não tem PPP. Segundo ponto, fortalecimento institucional. A gente vinha conversando no almoço, com o Walter, com o engenheiro Luiz Carlos, eles me deram alguns insights muito... Engenheiro Hugo, do metrô, cadê o engenheiro Hugo? Saiu. Eles me deram uns insights muito bons. A gente tem a impressão, quando a gente começa a usar, estudar PPP, que é uma panaceia, que dá para usar PPP para tudo. Não precisa mais de setor público. O setor privado desenvolve os estudos, ele planeja, ele entrega, né, o PMI, ele participa do chamamento público, constrói, opera, mantém, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Não existe nada menos verdadeiro. Tá? PPP exige Estado forte, exige fortalecimento institucional.
Concentração das ações em uma unidade central de PPP, com inteligência de PPP. 2, no primeiro momento, contratação de consultorias especializadas. No Brasil, felizmente, nós já temos. Se não tiver, tem como buscar fora. Exemplo, Banco Mundial. 3, participação das principais áreas por meio de um conselho gestor de parcerias. Isso aqui geralmente envolve as três principais secretarias de Estado ou do município. Quais sejam? Casa Civil, Planejamento, que cuida do orçamento, e o Tesouro, a Secretaria de Finanças. 4, definição de processos de seleção e análise de projeto. Sem bons processos de seleção e análise, também a gente corre o risco de utilizar um bom instrumento e um projeto ruim. Por fim, seleção de um projeto piloto capaz de alavancar outros projetos. No caso de Curitiba, eu creio que pode ser um metrô. E, finalmente, o estabelecimento de um programa de PPP, porque uma andorinha só não faz verão. Não adianta construir aí uma unidade central de PPP com muitas competências, com muitos profissionais de carreira para fazer um projetinho só. É interessante aí identificar dentro da lei de diretrizes orçamentárias, dentro dos planos estratégicos, quais projetos poderiam ser executados por meio desse instrumento e ter um comprometimento de longo prazo. PPP exige planejamento de longo prazo em infraestrutura. Esses são os papéis do governo em infraestrutura. São 6 papéis básicos, complementados por outros papéis. Mas, basicamente, todo projeto de infraestrutura, todo fornecimento de serviço público vai passar por isso. Planejamento, projeto, a preparação de uma licitação, financiamento, implantação, a operação e manutenção. Esse é o modelo tradicional de fornecimento de serviço. E aí tem um papel também aqui do Estado, um papel acessório, que é fiscalizar e controlar a prestação de serviço. E aqui um outro papel que é o de controle externo e interno, os tribunais de contas e o poder legislativo. O que cabe no modelo tradicional ao setor privado? Ele geralmente cuida do projeto, ele faz o projeto e implanta o projeto, ele constrói o projeto. Agora, na PPP, você vê que a área azul aumentou, né? Agora o setor privado, ele participa de projeto, ele financia, implanta, opera e mantém. Então o papel do governo diminuiu, não é isso? O papel do setor privado aumentou, logo o papel do governo diminuiu. Errado. Nesse caso, o governo tem que regular, tem que fiscalizar e monitorar, controlar a prestação de serviços. Tá? Além, é lógico, aí do controle externo. Tá? Aqui, em ambos, é importante aí que o Estado também tenha um papel muito forte na gestão dessas carteiras de projetos. Em ambos. São competências que estão bastante fragilizadas no setor público hoje. No caso de PPP, que é um contrato de 20, 25, 30 anos, eu hoje estou ajudando a modelar, a estruturar alguns projetos, é possível que eu não esteja aqui quando os ativos forem revertidos novamente para os governos. Projetos de 35 anos. Essa capacidade é fundamental. E aqui no Brasil a gente deu um jeitinho para a falta dessa capacidade de planejamento. A gente vinha conversando, o governo, enfim, nos últimos 30 anos, a engenharia brasileira, o planejamento de infraestrutura no Brasil, ele foi muito fragilizado. As decisões hoje são extremamente políticas. Não é isso? Os projetos são lançados muitas vezes antes de ter um orçamento, de saber se o projeto é factível, se o projeto é necessário. Nós perdemos essa capacidade. Se a gente quiser pensar em contrato de longo prazo, de 30 anos, para resolver problema de infraestrutura, a gente precisa resgatar essa capacidade de planejar. Vou passar. Então, a gente vinha falando no slide anterior dos fatores críticos de sucesso para a PPP. O primeiro dele é fortalecimento institucional. Tem que ter realmente, não adianta, o parceiro privado ele vai resolver parte do problema. Mas a gente precisa ter um parceiro público muito competente, muito profissional do lado dele para conseguir gerir esses contratos ao longo de 30 anos. Outro ponto é a definição dos processos de análise dos projetos de PPP. Esse é o caso aqui do Estado de São Paulo. Qual a notícia boa que eu tenho que trazer aqui para os curitibanos, para os paranaenses? Aqui nós temos, 2004, temos 9 anos de lei de PPP. Ou seja, muita coisa foi feita. Ou seja, a gente não vai precisar começar do zero. Curitiba não precisa começar do zero. O Estado do Paraná não precisa começar do zero. Então, muitos estados avançaram com a regulamentação das PPPs.
Então, Curitiba e Paraná podem beber dessa fonte, mas sem processos claros. Vamos lá, outro ponto crítico aí, fator crítico de sucesso para PPP. Os estudos de viabilidade desses projetos são complexos. Então, a modelagem desses projetos exige equipes multidisciplinares ad hoc, ou seja, forças-tarefa, compostas por engenheiros, arquitetos, advogados, assessores financeiros, especialistas setoriais, especialistas em demanda, especialistas em transporte público. Não é incomum encontrar aí equipes aí de 15, 20 profissionais. Tudo isso precisa ser, dentro do possível, gerido ou coordenado por uma unidade PPP. Essa unidade PPP, lembra que a gente falava que é um contrato de 30 anos? A gente está na primeira fase do contrato aqui, que é o estudo de viabilidade. Toda essa inteligência, todo esse conhecimento que está sendo criado aqui nessa fase ainda muito inicial do projeto, precisa ser transferida para as outras etapas do projeto. Se a gente não constituir essa unidade aqui para ser responsável pela gestão do conhecimento, nós podemos ter nas fases subsequentes, que a fase subsequente à fase de gestão do contrato, a gente pode ter problema. Futuros reequilíbrios, etc. Além desses profissionais, o órgão setorial poderá adotar uma das seguintes alternativas para viabilizar a modelagem. Vamos lá, aqui no Brasil é difícil, eu confesso que é difícil. É a lei de licitações e contratos, é a primeira dela. É uma dificuldade enorme contratar consultorias e projetistas via lei de licitações e contratos. Eu acho que tem sido aí uma unanimidade. No Brasil não é muito fácil encontrar unanimidades, mas é uma unanimidade na área de engenharia de projeto que o governo não pode continuar contratando os nossos serviços por intermédio desse marco legal, que a gente precisa mudá-lo. Não dá para comprar projeto por preço, por hora técnica. A gente tem que ter uma forma mais inteligente de contratar projeto de arquitetura, de engenharia, enfim. E consultorias para PPPs também. Tá? Sem contar os infidáveis recursos, as impugnações, todo esse inferno astral que todo mundo que tenta montar PPP no Brasil passa. Um outro, que é subótimo, ele é claramente subótimo, mas tem sendo muito utilizado porque a alternativa é muito pior. São os PMIs. PMI é muito interessante, é muito legal fazer PMI. Você tem aí 2, 3 empresas aí muito competentes, no nosso caso aqui, Curitiba, provavelmente 2 ou 3 empresas desenvolverão estudos. Isso é muito, muito vantajoso, é muito bom. Colher essas contribuições do setor privado na fase inicial do projeto. Mas isso aqui também tem algumas desvantagens. A primeira delas, e que tem um ditado antigo na minha terra, que era quem parte e reparte, fica com a melhor parte. Então, esse é um risco do PMI. É o risco de conflito de interesses. De eu propor um projeto que é bom para mim e que é bom para o Estado. Ou seja, quando o Estado receber esses estudos na iniciativa privada, é importante que ele tenha uma equipe. Você volta 2 slides. Opa, tá bom aqui. Que ele tenha essa equipe aqui, ó, para fazer uma análise crítica. Caso contrário, ele pode receber um projeto que pode resolver um problema dele de curto prazo, mas ele pode ter algum tipo de problema em médio e longo prazo. Ele precisa ter essa equipe para avaliar. Volta mais um slide. Mais um. Se aquele PMI está aderente a esse planejamento de longo prazo dele. Se não tiver, ele pode fazer ajustes. Tá? A gente pode voltar. Outro item importante aí sobre o PMI, que são os estudos desenvolvidos aí pelos agentes privados. É o custo disso. Né? É o custo disso. Não existe almoço grátis. Então, no caso de Curitiba, se nós tivermos 3 empresas modelando, nós teremos 3 estudos. Eu tenho certeza que 3 estudos custam mais caro do que um. É meio aritmética básica. Isso vai ser refletido no metrô de São Paulo, linha 6, quando os licitantes forem participar. O licitante que perder aqui vai cobrar um prêmio de risco para entrar no projeto em São Paulo. Esse prêmio de risco, Leonardo, será? Ele foi medido no Reino Unido. Isso tem um impacto de 2% na taxa de retorno esperada dos concorrentes do mercado de PPP, porque eles desenvolvem estudos muito caros para o Estado. Isso tem um custo. Isso tem que aparecer na proposta. Quando ele vence uma licitação, ele tem que cobrar. Então, PMI, sugestão para PMI, que o Estado desenvolva ou com multilaterais
ou via 8666 os projetos, e utilize o PMI apenas para coleta de contribuições do setor privado, mas sem onerar muito as empresas. Caso contrário, isso vai virar um prêmio de risco a ser exigido nas licitações, não tem dúvida disso. O terceiro caminho é multilateral, que é BID, é igualmente burocrático, tá? Mas funciona. Não tem jeito. Planejamento de longo prazo para infraestrutura envolve inevitavelmente isso. Um outro caminho é a estruturadora brasileira de projetos, que é ligada ao BNDES. Tem bastante celeridade, a EBP, para contratar os estudos. Limitação dela é a capacidade escassa dela de desenvolver projetos. Ela tem uma capacidade limitada, ela consiga conduzir 5, 10, 15 projetos ao mesmo tempo. Talvez não mais do que isso. Ela não cobra por isso, exatamente como no PMI, ela faz um contrato, um convênio com o Estado ou com o município, e quando do lançamento e quando da homologação do contrato, o vencedor paga